Muito boa noite, amigos. Prazer estar aqui. Me desculpe, estava meio enrolado aqui com som, gravação. O Antônio não está aqui, estou meio enrolado aqui, mas acho que consegui me desenrolar. Mas nós vamos, como sempre, aí fazer uma leitura para a gente poder se preparar para a nossa prece inicial e depois ouvir aí a nossa amiga Leonora, já está aqui para trazer seu estudo. E ela também selecionou a página para a gente. Então, vou ler do livro Fonte Viva, a página de número 62, intitulada Devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16º. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Queridos amigos, vamos orar nesse momento, vamos mentalizar nosso Mestre Jesus, seus olhos sempre serenos, esperançosos, que nos renovam a cada dia. Ó Senhor, aqui viemos na busca do tempo que não para, mas na certeza de que todos temos o mesmo tempo para servir a Ti. Por isso, Mestre, fazei com que nossos valores guardem a importância de estar contigo a cada momento. Sabedores, como a página nos alerta, que o caminho mais rápido não é o caminho que nos leva longe. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar na noite de hoje as nossas reflexões que a nossa amiga Leonora possa nos trazer a fim de nos transformarmos intimamente e nos tornarmos pessoas melhores. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Amiga, é contigo. Tá indo? Foi? Boa noite.
Tudo bem? Todos bem? Que bom. Então, só um pouquinho. Não, pode deixar que aí os livros ficam aí. É só porque eu não consigo ficar atrás disso. Boa noite, novamente. Não está saindo? Olha o técnico ali, ó. Vê se foi. Esse negócio me limita. Também posso tirar o colar, não tem problema não. As questões técnicas. Foi? Então, hoje... Nossa, saiu. Nós viemos com um tema hoje à noite, que é alto, 3 pontinhos, um caminhar para as relações. Aí fala assim, o que é esse alto, 3 pontinhos? Dá um chute aí. Autoconhecimento. Olha só, o desagradável, só porque você viu o nome no arquivo. Tá certo. Eu chamaria de alto tudo, mas aí eu mudei depois e comecei a chamar de alto quase tudo. Porque tem muito alto por aí. Autoconhecimento, autoamor, né? Autodedicação, autorresignação, autoempatia. Então, como não tem como ser o tudo, a gente vai chamar de alto quase tudo. E ele é um caminhar para as relações. Qual é a ideia do tema? A ideia do tema é a gente perceber que esses alto, 3 pontinhos, eles são parte da nossa construção de relação intrapessoal. E que eles são fundamentais para a repercussão nas relações interpessoais. Tá certo? Beleza? Então essa aqui é a ideia, essa aqui é a proposta. Não sei se conseguiremos chegar lá, mas vamos tentar. A gente tem o livro Desafios e Soluções, Vida, Desafios e Soluções, do Divaldo, pelo espírito da Joana de Ângeles. Na página 9 dele, logo na introdução, lê-se assim: viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, superar-se e alcançar a comunhão com Deus. Então, primeiro ponto ali que a gente tem que avaliar é que o cidadão precisa estar decidido a essa bem-aventurança. Ele precisa querer. Porque enquanto dizem para a gente que a gente tem que a gente precisa A, que a gente tem que executar B, enquanto as pessoas externas, né, as terceiras pessoas falarem, e isso não for assimilado de uma forma individual, não individualista, e o ser quiser prosperar nesse sentido, nada vai acontecer. É uma questão de querer. E aí, a gente pode querer tudo. Esse aqui é o grande lance. A gente pode querer tudo. E a gente pode conseguir tudo. Com o estudo a gente vai ver isso. Então, nada é impossível desde que a transformação parta do indivíduo. Que ele queira modificar aquilo ali, tá? Então, em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, a gente encontra o seguinte: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Todos nós já sabemos, né? Mas vamos lê-lo. Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este
o maior e o primeiro mandamento, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Toda a lei se acha contida nesses dois mandamentos. Pergunto eu, se é para amar ao próximo como eu me amo, como será que eu tenho me amado? Porque eu só, segundo a leitura, né, dessa parte, para que eu ame o próximo como a mim mesmo, eu estou fazendo um espelhamento. Então, nesse espelhamento, eu preciso ter uma figura ou uma ação de amor comigo, de auto-amor. E aí é um auto-amor verdadeiro, né, gente? Não é um auto-amor que a gente julga com determinados cenários que a gente considera que é auto-amor. A gente precisa se cuidar mesmo. E não é só cuidar do corpo físico, do intelecto, né, do que o outro quer, do que eu quero mostrar para o outro que eu sou, para o outro ficar feliz com aquilo que eu me transformei, e na realidade não houve transformação nenhuma. Então, assim, eu preciso me amar para conseguir amar e respeitar o outro. Eu preciso me ver como individualidade para conseguir enxergar o outro como um ser individual. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, eu preciso amar a Deus. Para amar a Deus, eu preciso ter esse conceito de amor muito bem concebido dentro de mim. Eu preciso me amar para poder amar ao próximo, e esse próximo pode estar dentro da minha família, pode estar morando no meu prédio, pode ser uma pessoa mais próxima, um parente, pode ser uma pessoa no trabalho, e aí chegar a Deus. Então as coisas, elas se interligam. A gente tem uma necessidade de ter um relacionamento com Deus. E como é que anda o nosso relacionamento com Deus? O que a gente poderia fazer? O que a gente poderia fazer para se relacionar melhor com Deus? O que vocês acham? Oi? Se relacionar melhor com a gente, ter uma relação intrapessoal mais saudável. Perfeito. Tem outras coisas que a gente pode fazer. Aliás, uma a gente já está fazendo. Estamos todos aqui. Poderíamos escolher estar em outros lugares. Às vezes as situações não permitem que as pessoas estejam aqui, porque existem outras circunstâncias na vida, óbvio. Mas a gente escolheu estar aqui. A gente pode, a gente escolhe, a gente vem. Estamos nos relacionando conosco, porque estamos querendo, dedicando o nosso sábado à noite a esse processo de ouvir também o próximo, né? E de tentar evoluir dentro de nós mesmos. Não é que o outro vai te transformar, mas é um dos passos importantes. Estamos em contato com Deus, vamos tomar um passe, temos a equipe de médiuns, temos a equipe espiritual, é a egrégora espiritual da casa. Então está tudo interrelacionado. Nosso culto no lar, né? Quem não faz, sugiro, porque é uma escolha muito particular, que dedique pelo menos meia hora, uma vez por semana, e tenha aquele momento de encontro. Porque assim, a gente tem agenda, né? Eu tenho agenda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então eu tenho agenda para trabalhar, eu tenho agenda para me alimentar, eu tenho agenda para me relacionar, eu tenho agenda para tudo. Para ir ao médico, eu tenho agenda para, de repente, ir a uma academia, para praticar uma atividade física. Tá certo? A gente tem agenda para tudo. A gente tem agenda para Deus? A gente não tem que amar a Deus sobre todas as coisas? Deus está na nossa agenda? E aí, quando eu falo de Deus, gente, eu não estou falando de convenções morais, eu não estou falando de convenções de moralidade, né? Eu não estou falando de convenções de dogmas, eu não estou falando de convenções de rituais. É uma coisa muito interna, uma prece é um momento com Deus.
O culto no lar é um outro momento com Deus. Então, assim, será que ele está na nossa agenda? É só uma pergunta, tá? Vamos lá. E aí a gente vem na questão de individualidade para individualismo. Existe uma diferença entre os dois, tá? O sujeito individualista está demasiado centrado em si. Tende a considerar que o mundo ideal é a imagem e semelhança dos seus próprios valores. É o que eu penso, como eu vejo, da forma que eu quero, o que é correto, o que é errado, segundo as minhas contingências. Tá? Dos seus desejos, não aceita facilmente as diferenças dos outros e tende a isolar-se. Já a individualidade está associada a uma maturidade. O ser, para a individualidade, ele está associado a uma maturidade suficientemente robusta para querer e escolher. A escolha é pessoal e é intransferível. Então ele vai querer e ele vai ter o escolher. Assumindo as consequências dessas escolhas. Eu tenho notado, pode ser que eu esteja equivocada, porque não está escrito em lugar nenhum, que nós, seres humanos, estamos passando por um momento de grande imaturidade nas nossas relações. E aí, quando eu falo de imaturidade, eu não estou falando de defeito, porque defeito todo mundo tem. E são essas coisas que vão aquecendo as relações. Eu estou falando de imaturidade para lidar com circunstâncias que a gente escolhe. A gente escolhe uma determinada situação da nossa vida, daqui a pouco a gente está reclamando daquela situação que a gente escolheu. E querendo que o mundo se modifique, entrando no individualismo, para se adaptar àquilo que eu escolhi para mim, para que aquela coisa ocorra da maneira que eu acho correta. É meio... O consultório está cheio, né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Eu quero, eu escolho. Tudo bem, escolhi. Escolhi um bolo de chocolate. Um exemplo. Só que aquele bolo de chocolate, não, mas está muito doce. Veja bem, eu estou usando um exemplo bem simples. E aí, você quer ensinar a pessoa que fez aquele bolo de chocolate a fazer o bolo de chocolate segundo o seu paladar. Algo de estranho. Então, a gente tem que ter essa diferença bem grande entre individualismo e individualidade. Está claro? Está tranquilo? Assumindo as consequências dessas escolhas e respeitando a escolha dos outros. Os outros também têm direito de escolher. Não somos só nós. Não somos só nós que temos a escolha. O outro também tem o direito à escolha. Na relação com o outro, deve-se respeitar o espaço e a escolha do outro. Quarta-feira, no estudo aqui da casa, quem estava falando era o Ramon. E teve uma frase que ele usou, não foi uma citação, ele estava conversando. E que ele falou que a nossa primeira missão... Qual é a nossa primeira missão? Oi? Conosco. Você estava na quarta-feira, né? Tava. É conosco. Essa é a nossa primeira missão. A nossa primeira missão é conosco. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, né? A gente sai com várias informações quando a gente acompanha um estudo, quando a gente participa de um estudo. E aí eu fiquei pensando nisso. E a nossa relação com o outro deve respeitar a escolha. Porque a missão de cada um é consigo mesmo. A minha é comigo, a do fulano A é com fulano A, do fulano B é com fulano B. Então, por isso que a gente tem que respeitar a escolha dos outros, né? E é importante, isso repercute, isso caracteriza um amadurecimento grande. Um amadurecimento espiritual que a gente necessita ter para continuar a caminhar. Eu não sei se vocês prestaram atenção na página, mas a página fala muito disso. Que devagar a gente vai pegando as construções e vai transformando. Se você tem, por exemplo, um artefato, esse artefato material, ele vai sendo construído a partir da matéria primitiva, da matéria básica dele. E aí ele vai tomando corpo. A mesma coisa acontece com a gente. É análogo, né? Então, assim, a gente vai crescendo.
no dia a dia, devagar, com leveza. Respeitar o outro não é uma coisa que nasce com todos os espíritos encarnados. Ai, todo mundo nasceu respeitando o outro. Não. E é um processo que tem um caminho. Então não é para, eu não respeitei fulano de tal no dia tal, porque eu exigi que ele fizesse uma coisa e aí eu estou me sentindo culpado. Não é isso. Né? A gente não pode partir do princípio da culpa, mas a gente tem que se tocar que, se a gente quer uma relação interpessoal saudável, a gente precisa ter a nossa individualidade, respeitar a individualidade dos outros, acompanhar esse processo e querer ser assim. Eu sou obrigada a ser assim? Não. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quer respeitar? Tá tudo bem. Não quer? Tem essa dificuldade? Pega uma outra vertente para fazer essa modificação, um outro lado seu, que seja mais fácil, mais tranquilo, e vai caminhando devagarzinho. Né? Todos nós estamos nesse processo. O indivíduo não é um ser único, mas pressupõe também um relacionamento coletivo. A gente sai da nossa individualidade e a gente consegue se relacionar com o outro. Para a sua existência, também o processo de individualização não leva ao isolamento. Não é para se relacionar isolado, porque aí você não está se relacionando. Aí é fácil. Eu, quando estou lá em casa, fico o dia inteiro em casa, uma paz de espírito absurda, faço minha meditação, ouço a música que quero, na hora que quero, no volume que quero, como que quero, na hora que quero, do jeito que quero, lavo a louça a hora que quero, do jeito que quero, arrumo a cama quando quero, quando não quero, não arrumo a cama. Fico feliz, né? Oh, que espetáculo! Tranquila! Leio o que quero, ligo a televisão quando quero, desligo quando... Raramente ligo, mas desligo quando não quero. É isso aí. Aí é mole. Difícil é a gente ter essa relação interpessoal. Também o processo não leva ao isolamento, mas a um relacionamento coletivo mais intenso e mais abrangente. Não fui eu que falei. Aliás, eu não falei nada até agora. Eu só usei Mateus, Joana de Ângeles e Jung. Se vocês quiserem refutar os três, vocês fiquem à vontade. Vai fundo. Eu não consegui, não. Eu tive que... E aí a gente entra no auto quase tudo. Esse auto quase tudo, ele tem palavras que são relacionadas aos seres individualizados. Palavras essas que vocês já citaram alguma. Autoconhecimento, autoperdão, autoaceitação, autoamor, tá certo? E essas palavras refletem aspectos importantes da individualidade, incentivando o autodesenvolvimento. E eu acredito que todos nós tenhamos a centelha dentro de nós de nos melhorarmos. Erramos, paramos, refletimos, melhoramos. Aí damos 2 passos para frente, 1 para trás e por aí vai, devagarzinho, tá? Essas palavras refletem incentivando o autodesenvolvimento e o fortalecimento das relações com si mesmo. Tá? Tá tudo tranquilo? Tá? Tá claro? Então vamos começar pelo autoamor. Amor por si mesmo. Essa é a definição de autoamor. Joana, aliás, a série de Joana aborda essas questões de relação intrapessoal e interpessoal quase que em todos os livros da série psicológica, né? Em todos os volumes. Então, esse aqui foi do Garimpo do Amor, tá? 6ª edição. E aí fala assim, o autoamor é a maneira mais promissora de ampliar-se. Ampliar-se a capacidade de afeto, direcionando para outras formas de vida, para outras pessoas. Mas, veja bem, o autoamor direciona para as outras pessoas. Então, quando eu consigo ter o autoamor, fica mais fácil de amar o outro na essência da palavra amor. Tá certo? E aí a gente tem autocuidado. Cuidar do próprio bem-estar físico, mental e emocional. O que entraria aqui?
atividade física, caminhada, tudo aquilo que a gente já está trabalhando e ouvindo constantemente. Terapia, a relação com o outro, a conversa, né? Então, a gente já está nesse autocuidado. Não fumar, talvez, seja um bom caminhar também no autocuidado. Se alimentar bem, isso me ajuda. Se alimentar bem, né? A gente tem esse autocuidado. Então, ele é emocional, físico e é mental também. Autocompaixão, ser gentil consigo mesmo. Tratar o outro, tratar a si mesmo, né? Tratar a si mesmo, ser gentil consigo mesmo, com paciência. Não é no chicote. Ai, porque eu tenho visto algumas pessoas, às vezes, preocupadas muito com isso nos seus discursos, né? Tipo assim, vou falar de mim, posso falar do outro. Venho no trânsito. Aí estou eu ouvindo um mantra fantástico, uma música calma, estou feliz, leve. Daqui a pouco vem uma motocicleta. Gente, eu estou obcecada por essa situação. É porque eu não aguento. Eu hoje vim pela estrada para não ter que dar de cara com motocicleta fazendo pipipi no meu ouvido, juro. E eles vêm cortando, eles não permitem que você entre à direita, à esquerda, bom, enfim. E aí eu saio do meu estado, aquele estado que eu estava tranquilíssima, na paz do Senhor, porque a gente não tem problema, né, gente? A gente tem paciência. Os outros é que tiram ela da gente. É assim que rola. Nós somos quase que perfeitos. Os outros é que nos tiram no nosso estado de perfeição. Hã? Não, o próximo não ajuda. Se o próximo ajudasse, eu evoluiria com mais facilidade. Aí vem o cara da moto. Saí do meu estado de equilíbrio. Aí, vai com Deus, meu filho, vai com Deus. Ou não, coisa pior. Bom, enfim, saí do estado de equilíbrio. Nesse processo que eu saí do estado de equilíbrio, tá tudo bem. Tá tudo bem. Estou falando nisso porque, mas tá. Estou falando nisso porque a gente está no processo evolutivo. E aí, às vezes, eu vejo as pessoas se cobrando. Você já imaginou? Eu estava na boa. Aí o cara passou por mim, eu quase que xinguei o cara. E aí eu ainda vou ficar me culpando. Uma coisa é você se observar, se conhecer e tentar se moldar no dia a dia para cortar determinados hábitos. Isso é uma situação. A outra é você ficar se culpando, se martirizando, porque você, de novo, deu aquele passinho para trás. Isso faz parte do processo evolutivo. Isso faz parte do processo. Precisa disso para caminhar. Então tá tudo bem. Amanhã eu vou me segurar mais. Num outro dia, eu talvez reclame menos. E aí, no outro dia, quando eu observar o meu processo, porque eu quero mudar. Eu quero mudar. Até mesmo porque a pessoa nem escuta, né? Você reclama e a pessoa está indo embora, você está falando, você só está se contaminando com aquilo. Então, assim, vai chegar uma hora que eu não estarei mais reagindo a isso. Eu vou ficar igual o chuveiro velho. Não liga e se não liga, não esquenta. Entendeu? Mas é. Por isso que está tudo bem. Não está tudo bem porque temos que ficar acomodados. Está tudo bem porque a gente tem que se respeitar. Nós estamos no nosso processo. E eu duvido que alguém aqui, nesse momento, não queira evoluir em alguma coisa. Todo mundo quer melhorar em alguma coisa. Todo mundo quer ficar leve em mais alguma coisa. Autoconhecimento, compreensão dos próprios pensamentos, emoções e comportamentos. É o saber como eu vou reagir numa situação. Que nem esse exemplo que eu usei agora, meu. Eu já sei que eu vou reagir assim. Então, se eu já sei que eu vou reagir assim, fica mais fácil de não querer reagir dessa maneira. Tá certo? Então, a gente tem que ter autoconhecimento. Autoconfiança. Acreditar em suas capacidades e valores. Todos nós temos várias, inúmeras. E não é positivismo tóxico, não. Todos nós temos valores. Todos nós. Então, olha para eles e valoriza. E valoriza os valores. Ficou redundante, mas é isso mesmo. Valoriza os valores. Dá valor a si. É necessário.
a probabilidade é que você tenha alguém ao seu lado que muitas vezes lhe critique e, nesse aspecto, deixe de olhar as coisas boas. Outro dia uma amiga minha fez a unha. Aí ela borrou a unha, o dedão aqui, e ficou. Colega de trabalho. Ai, minha unha está borrada. Porque a minha unha está borrada. Eu falei, caramba, você tem 10 dedos, você está olhando para um, vai olhar para os outros 9. É isso. Todos temos valores. As coisas boas estão acontecendo o tempo todo ao nosso lado. Valorizemos. Tem momentos em que é mais difícil da gente enxergar? Sim, claro. Às vezes a gente está mal. Às vezes a gente está passando por algum problema sério. Mas nós temos valores. Autoestima. Avaliação positiva de si mesmo. Está muito próximo aqui, né? Autoaceitação. Aceitar-se como é, com qualidades e imperfeições, sabendo que vai caminhar, sabendo que vai dar um passo de cada vez e vai chegar lá. Não tem saída. Vai chegar lá, vai conseguir. Todos nós vamos. Todos nós vamos. Autovalorização. Reconhecimento do próprio valor. Autorrespeito. Respeitar a si e aos seus limites. E quando a gente está no trânsito, que a gente dá um passo para trás nessa reação, e aí eu falo para mim mesma, poxa, calma, amanhã você não vai fazer, amanhã você vai pegar mais leve. E aí eu consigo, eu estou tendo autorrespeito, porque está tudo bem. Está tudo bem. Quem nunca, né? Quem nunca? Está tudo bem. Autenticidade, ser verdadeiro com quem você realmente é. Ser quem você é. E está tudo bem. Acho que o nome da palestra devia ser tudo bem, não? Deveria ser o nome do estudo. Está tudo bem, porque está. Autoinvestimento, investir em si mesmo, investir no seu corpo físico, investir no seu corpo material, no seu corpo mental, no seu corpo emocional, investir no corpo espiritual, investir no campo financeiro, por que não? Por que não? Aliás, faz parte da nossa vida, da nossa existência. Autorreflexão, examinar os próprios pensamentos e ações. Autorresponsabilidade. Assumir a responsabilidade por suas escolhas. Isso é o quê? Maturidade espiritual. Tá? Maturidade espiritual. Autoexpressão. Manifestar pensamentos, sentimentos e opiniões de forma autêntica. Sem precisar dizer para o outro que o outro quer ouvir. Autoeficácia. Confiança na própria capacidade de alcançar objetivos. Traçou a meta, elencou os objetivos para chegar àquela meta, vai dar bom, vai dar certo. Só ficar atento. Confia. Autodomínio, controle sobre as próprias emoções e impulsos. Tamo junto. Estamos juntos. Já tem um tempo que eu estou tratando essas reações. Porque eu tenho essa coisa, né? Pá! Mas assim, tá tudo bem. Para mim tá tudo bem, para os outros eu não sei, mas para mim tá tudo bem. Porque eu sei que eu estou melhorando, né? Hã? Eu? Não, o espírito que baixou aqui agora falou que eu tenho, não tenho. Autopacificação, combate à violência. A gente fala da violência externa, a gente fala que as pessoas estão muito agressivas, mas a gente precisa ter uma autopacificação nos nossos pensamentos. Nos nossos pensamentos mesmo. A gente fica com uma raiva danada, né? Tem certeza que aqui ninguém fica com raiva. Mas às vezes alguém atropela a nossa vida, né? Invade a nossa privacidade, faz com a gente aquilo que a gente não gosta, porque a gente não seria capaz de fazer com o outro, e aí a gente fica bravo pra caramba. Pacifica. Vai ficar mais tranquilo da gente viver. Vai ser mais calmo, vai ser mais leve. Mas é uma questão de querer, de escolha, e é um processo de individualidade. Tá certo? Vocês já viram Divertidamente 1 e 2, né? Eu já adorei. É um filme que estourou, né, as bilheterias do cinema, mas são dois filmes que nos levam, e acho que o 3 vai sair já já,
que nos levam a pensar muito sobre esse processo evolutivo, porque todas aquelas emoções que aparecem a gente tem. Quem nunca passou pela ansiedade? Quem nunca passou pela raiva? Eu não, nunca. Tem uma cena no filme assim que quando eu vi, eu falei, gente, eu ri muito, eu me vi naquele boneco vermelho, né? Eu falei assim, cruzes. E aí a gente vai aprendendo e vai mudando. O filme é fruto de um trabalho de pesquisas em psicologia que durou por muitos anos. Não foi feito de um dia para a noite. Foi uma construção. Assim como as nossas modificações internas são um processo lento, a construção do filme durou muitos anos. Porque as coisas são assim, um passo de cada vez. Durou muitos anos e mostra que para superar nossos obstáculos é necessário aceitarmos nossos sentimentos, memórias e subjetividade. E isso só ocorre quando praticamos o autoconhecimento. Olha ele ali pertinho na tela do cinema. A gente se conhece, a gente se identifica. Aí a gente fala, opa, aí vem o pulo do gato, você fala, é isso. E aí as coisas vão acontecendo. Que nos permite acolher a nós mesmos a partir do entendimento da nossa identidade. Então a gente se identifica, a gente cai a ficha só para os mais velhos. Cai a ficha, e aí nessa de cair a ficha, quando você se liga, você fala assim, caramba, eu faço isso, e aí você vai trabalhando. Ali, a ansiedade, esse aqui, ó, esse, ó a carinha dele. Mas eu sou um ser espiritualizado, eu sou Cândida e pura Lima. Sou meiga dócil o tempo todo. 24 horas por dia. Oi? Do ladinho. As minhas amigas têm esse dom, né, gente, de pegar no meu pé. Mas tudo bem, tá tudo bem. E tem um estudo em Harvard, porque aí a gente vai sair, percebe que a gente está no intrapessoal, né? A gente focou bastante no intrapessoal. Tem um estudo de Harvard sobre a felicidade humana. Adivinha qual é, segundo essa pesquisa, que é desde 1938, não é uma pesquisa que foi feita da noite para o dia, ela passou por vários dirigentes dessa pesquisa, né, vários doutores incentivavam as suas equipes a pesquisar, e aí acompanhavam a vida das pessoas desde a adolescência até a idade mais madura, até uns 90 anos. Adivinha o que leva a gente à felicidade? Segundo a pesquisa. Dá um chute aí, gente, ajuda. Quem? Não. Relacionamentos. Às vezes eles trazem sofrimento, tá embutido no pacote. Mas são os relacionamentos. Os relacionamentos, segundo a pesquisa, nos levam à felicidade. Esse foi um estudo mais longo do tema, veja bem, desde 1938, já realizado no mundo inteiro. Os pesquisadores pegaram homens na adolescência, conforme eu falei, e juventude, e os seguiram por toda a vida. Eles faziam exames médicos, respondiam a questionários sobre a vida e sobre como se sentiam. O diretor da pesquisa, o último, tá? Antes, porque, veja bem, começou em 1938, então vários doutores foram tomando a frente da pesquisa, pegando resultados, tabulando, né? Então, o último explica que depois de seguir a vida das pessoas por décadas, a conclusão mais absoluta é que não é nem fama, nem dinheiro que traz felicidade. Ninguém está dizendo que a pessoa, para ser feliz, ela tem que abdicar de uma certa notoriedade e nem tampouco da vida financeira, tá, gente? Mas sim você ter bons relacionamentos. Independente do que elas tinham alcançado materialmente na vida, independente até da saúde, as pessoas que tinham boas relações com os amigos, com a família e com a comunidade que estavam inseridas, se sentiam muito mais felizes do que aqueles que não alcançavam esse elo de relacionamento. E isso não necessariamente tem a ver com a quantidade de amigos. Não é a quantidade. Não é a quantidade. Ou com o fato de você estar casado ou estar solteiro. Mas sim com a qualidade dos relacionamentos
que você tem, sejam eles quais forem. É a qualidade desses relacionamentos que trazem isso a gente, tá? E é uma pesquisa, isso foi o resultado dela. Esse rapaz aqui, o Robert, ele é o professor e psiquiatra dessa universidade. E ele explicou para a BBC, do Serviço Espanhol, porque a qualidade, acho que tinha que ser junto aqui, a qualidade dos nossos relacionamentos é o principal indicador da nossa felicidade e saúde à medida que envelhecemos. E lembrou que nunca é tarde para energizar as relações ou construir novas conexões. Nunca é tarde. Isso é ótimo. Porque a partir do momento que você consegue, que você quer e que você faz uma educação intrapessoal, nunca é tarde para você rever coisas do passado, também não é. Você não precisa, se você quiser, né? Tem pessoas que você quer resgatar, tem outras que não. E você pode construir novas conexões. Nós somos quantos milhões de habitantes hoje no mundo? 8. 8 bilhões. Metade está o quê? Nossa. Encarnados. 8 bilhões encarnados. 8 bilhões encarnados. Então vejam bem a quantidade de conexões que a gente pode fazer e a gente pode escolher. Isso é o mais legal. Porque, ó, nunca é tarde. Então eu posso escolher, eu posso filtrar, eu posso selecionar. Eu posso selecionar. Tem todo o direito do mundo. Sem arrogância, sem prepotência, né? Sem ferir o outro, que eu não preciso desabar e falar, né, as coisas de uma forma agressiva. E por aí vai. Aí vem de novo o Divaldo Franco em Desafios e Soluções, que foi esse livrinho que eu mostrei para vocês, página 71, pelo Espírito de Joana. A felicidade real independe daquilo que se tem, mas é resultado daquilo que se é. Fecha? Fecha a pesquisa com o que Joana nos fala? Fecha? Bate? Fala. Sim, tem? Não sabia. Ah, é? Não sabia. Não sabia. Eu vi a pesquisa. Fala. E fala nisso também? Sim. Legal. Aí fica a dica. Hashtag fica a dica. Para quem quiser lê-los, tá? Fica a indicação. Eu não sabia que tinha o livro e é bom saber. Então, assim, fecha. Ou seja, o Espiritismo está no nosso dia a dia, nas nossas relações, no nosso processo de individualidade. Está com a gente o tempo todo. Por quê? Fecha, bate. Bate. É para o dia a dia, está na prática. Então, nós temos a nossa individualidade. A partir do momento que a gente trabalha essa individualidade, avança essa individualidade, a gente consegue ter uma relação melhor com parentes, familiares, amigos. A gente está saindo do micro e indo para o macro, tá? Essa é a ideia. E aí a gente cai na sociedade, fica mais fácil viver em sociedade. E aí a gente chega a Deus. E novamente vem a pergunta, e nosso relacionamento com Deus? Como é que está a nossa agenda com Deus? Agora, também quem faz agenda é cada um, tá certo? Então, assim, a agenda é pessoal também. Então, alguns vão optar por uma vertente. E que relação é essa? Se precisa de religião, se não precisa de religião. Se é uma religião católica, se é uma religião protestante, se é uma religião espírita. Não importa. Não importa. Saiamos do pedestal de acharmos que as pessoas têm que seguir as escolhas que nós fizemos. Eu escolhi ser espírita há muito tempo, gosto de ser espírita, não vou deixar de ser espírita, mas o outro pode escolher outras coisas. Pode não, deve escolher o que ele quiser que seja bom para ele, aonde ele se sinta bem, aonde ele esteja feliz, aonde as relações edifiquem, tá certo? Eu me sinto edificada aqui, eu gosto daqui, especificamente mais dessa casa do que de tantas outras que tem. Então, há uma identidade e eu estou feliz, eu estou bem. E tá tudo bem.
me pegou 10 minutos, tá, Mauro? Só para... Ó, esse Roger Bannister, ele foi um atleta britânico. Então, ele bateu uma meta e um objetivo que ele tinha. Qual era o objetivo? Ele queria correr 1 milha em menos de 4 minutos. Na época, as pessoas consideravam isso impossível. Ele era um maratonista e ele era um neurologista também, ele era médico. Mas ele queria correr em menos de 4 minutos, aquela distância. E ele quebrou essa barreira historicamente, ele foi o primeiro a fazer. Ele foi o primeiro, embora as pessoas dissessem o tempo inteiro que ele não iria conseguir. Vocês conhecem a história do sapinho, né? Um monte de sapinho caiu num poço, resumidamente, bem resumidamente. Caiu num poço. Aí tinha um outro sapo que estava do lado de fora e que ficava dizendo para os outros: vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, vocês não vão. Aí é que tá, aí é que entra o bicho vermelho, ó, porque se eu dou de cara com um sapo desse, eu não... Aí, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. E teve um que conseguiu porque era surdo. Conseguiu porque era surdo. E não ficou ouvindo aquela influência negativa de que, ó, céus azar, você não vai conseguir. Nem tentem, nem tentem. Sai de perto. Então, ele foi e conseguiu superar isso. Sua corrida foi acompanhada por um público entusiasmado e o evento se tornou um símbolo de superação nos limites físicos e psicológicos. Por quê? Porque ele queria, porque ele acreditava e porque ele trabalhou para isso. Ele não ficou na síndrome do Rock Balboa lá, que vai em luta, treina 10 minutos do filme e depois sai batendo em todo mundo, não. Ele treinou, ele se dedicou, ele se alimentou, ele abriu mão de um monte de coisas para conseguir o objetivo dele, tá? Ele treinava de forma inovadora, utilizando intervalos e técnicas modernas para a época, mesmo enquanto conciliava seus treinos com os estudos da medicina. Ele estudava e conseguiu. Ele não criou empecilhos para ele mesmo. Sua realização no atletismo é lembrado como um marco de determinação na crença do potencial humano. Então, somos todos capazes, desde que queiramos, desde que trabalhemos para isso. Nós, da casa, queríamos construir um anexo. É verdade. É isso. É isso. É isso. E a gente não precisa ganhar... Aliás, gente, eu tinha 100 planos para esse ano, né? 100 planos para esse ano. Aí eu não posso executar os outros 99, porque o primeiro já deu errado, porque eu não ganhei na Mega Sena da virada. Eu invalidei todo o resto do processo. Fazer o quê, né? É reconstruir os planos, né? É reconstruir. É frequentemente citado, Roger, é frequentemente citado como um exemplo de como a mente e o corpo podem superar barreiras intransponíveis, inspirando gerações de atletas e outras pessoas ao redor do mundo. Ele deu esse... Depois que ele fez, aí começou. Ou seja, depois que nós fazemos, as pessoas acompanham a gente nesses processos. Né? Nós podemos ser fonte de inspiração, mas a nossa primeira missão é conosco. E aí a gente precisa ter consistência, tá? Para ter essa integração do indivíduo com a sociedade, com Deus, a gente precisa ter consistência. Foi o que eu falei dele. Ele treinou, ele abdicou de um monte de coisas. Todo mundo tem um Roger dentro de si. Essa é a boa notícia. Quando você faz coisas impossíveis, abre a porta para os outros fazerem. Dá para fazer. Agora, veja bem, não estou falando da gente correr, eu pelo menos estou fora de correr, não sei quantos quilômetros em 4 minutos. Mas existem outras coisas, existem outras portas, existem outras aberturas, outras coisas que estão dentro da onde? Dos nossos sonhos. Daquilo que a gente quer para a vida da gente. E aí, eu vou citar Hahnemann, mas não estou fazendo apologia à homeopatia, nem à alopatia, não, só estou fazendo uma citação, tá? É sempre mais apropriado administrar o remédio em doses pequenas. Foi o que estava na página inicial. A gente vai aos poucos,
vai devagar. Não precisa sair igual um louco, desesperado, porque agora eu quero ser calma da noite para o dia. É um processo. E eu estou falando com conhecimento de causa, de trabalhar as coisas internamente. Eu posso ser estudada, tá? Em doses pequenas, repetidas vezes, em intervalos adequados, do que em uma única dose grande, para que o organismo possa responder gradualmente e de maneira harmônica ao estímulo curativo. Ninguém fica bom da noite para o dia. Não rola. Mas a gente pode trabalhar. E sempre tem um Roger dentro de cada um de nós. Isso significa que nós vamos conseguir. Jesus, o mais notável psicoterapeuta que a humanidade conheceu, afirmou: vós sois deuses. Vós quem? Nós. Nós somos deuses. E podeis fazer tudo aquilo quanto faço, e muito mais, se quiserdes tratar-se de uma... Se quiserdes, trata-se de uma proposta, desafio, para que seres amadurecidos psicologicamente, capazes de ambicionar o além do habitual e que estão dispostos a consegui-lo. Está disposto? Nós somos deuses. E foi Jesus que falou. Está lá em Vidas, Desafios e Soluções, de novo, página 65 da Joana. Identificar-se com um Deus é ampliar os valores que dormem no íntimo e são desconsiderados. Além da gente ter que valorizar aquilo que a gente sabe que está dentro da gente, os valores que nós temos, tem uns que estão inconscientes, mas eles estão ali, embora adormecidos. Tá? Uma faísca sabedora do seu poder de combustão, nossa, que química linda, que encontre substâncias fáceis de arder, consegue produzir um incêndio. Quando alguém se identifica possuidor desse recurso, pode atear um incêndio que devora os vícios, ou seja, que corrompe, que destrói, que diminui as más inclinações e abre espaços virgens para a instalação dos elevados potenciais do desenvolvimento pessoal do homem novo, aniquilando um pouco do homem velho. Tá? Também está lá, na página 65. Tem uma história, uma fábula, que é a do menino feito de vidro. Eu vou falá-la muito resumidamente também. Existia um mago, e esse mago resolveu, na adolescência, ir morar numa floresta. Foi morar isolado de todo mundo na floresta. Então, o negócio dele era com os elementais, com a natureza, com os animais, e ele não se relacionava com as pessoas. E ele começou, obviamente, a envelhecer, né? E nesse processo de envelhecimento, ele começou a refletir que ele não tinha ninguém para deixar o seu legado de sabedoria com relação à natureza, o seu legado de sabedoria com relação aos animais, o seu legado de tudo que ele havia estudado, né? E ele não tinha para quem deixar. E como ele era um mago, ele pegou um açucareiro de vidro e assoprou esse açucareiro de vidro, com essa mágica, que ele era peculiar, e transformou aquele açucareiro de vidro num menino. E esse menino foi chamado o menino feito de vidro. Quando ele assoprou isso, ele liberou uma centelha daquilo que ele era, de tudo o que ele tinha dentro dele como mago, e passou para o menino. Analogamente, nós fomos criados Nós temos algo de Deus dentro da gente? Também acho. Então o menino cresceu e foi para o mundo contar aquelas histórias que pertenciam a um mago. Só que ele esqueceu que ele era de vidro. E aí, no meio desse processo dele ir contando as histórias, ele teve problemas, porque ele era de vidro. Então, existem situações nessa fábula completa, né, em que ele passa. Então, nós temos essa centelha divina dentro da gente. Beleza. O garoto de vidro também. Ele passa por problemas, porque existem limitações nesse trabalho que ele começa a executar. E nós passamos por isso também? Passamos. E aí ele vai vivendo a vida
se transformando, se adaptando àquelas situações externas, porque ele tem a vulnerabilidade de ser de vidro, e segue o seu caminho, contando as histórias e passando para todos aquilo que o mago teria para ensinar, tá? Dentro da sua experiência. Esse é o resumo aí da fábula. Fábula, tá? Lembremo-nos, vós sois deuses. Nós estamos saindo daqui hoje, eu espero que, com a ideia de que está tudo bem, que a gente tem processos internos da nossa relação intrapessoal que podem ser modificados desde que a gente queira, que é um processo que não é mágico, que é um processo que demora, mas o primeiro passo é a gente querer e trabalhar para isso. Aos poucos, passo a passo, né? Paulatinamente, sem pressa, e se perdoando, porque a gente erra mesmo. Nossa, quantas vezes, não gosto nem de lembrar. A gente erra, a gente simplesmente erra. Aí vou me acomodar no erro? Não. Vou olhar para o meu erro, olhar para mim, trazer para a consciência e ver o que eu quero fazer com ele. É mais simples do que possa parecer. E a gente sai daqui com essa mensagem. Nós somos deuses. Sem arrogância, sem prepotência, sem achar que a gente pode mandar na vida dos outros. Eu não vou me conter. Não, eu vou me conter. Sem achar que a gente pode determinar o que acontece ao nosso entorno, como é que as pessoas têm que gerenciar os seus espaços. Chegar na casa dos outros e querer mudar o móvel de lugar. Né? Vou te fazer uma visita. Por que você não mata aquele móvel ali? A gente chega na casa dos outros, a gente se adapta aos outros. Né? Então vamos lá. Lembremos-nos, vós sois deuses. Um feliz e aproveitável 2025 para todos nós. Muito obrigada. Me liberta aqui. Acho que foi. Alô? Ok, amigos, vamos nós aí. Leonora, obrigado, amiga. Muito boa e muito bom estudo. Muito boa reflexão nessas trocas que nós vamos fazendo na vida, né? Que acho que vai nos tornando pessoas melhores, né? Esse objetivo aí nosso. A Leonora estava falando, estava lembrando muito de uma imagem, Leonora, de... Às vezes a Edilene já me ouviu falar essas histórias na diretoria, falando da Casa Espírita, mas eu estava pensando a gente como ser humano, né? Pensando assim, acho que a gente, às vezes, a gente é um motorista do ônibus. A gente pega um ônibus na garagem e vai deixar o ônibus na garagem novamente, né? E enquanto a gente vai andando, as pessoas vão entrando no ônibus e vão saindo do ônibus. E a gente acaba tendo sempre uma impressão de que as pessoas estão nos atrapalhando. Foi o que a Taninha falou ali, né? Porque demora para entrar no ônibus dessa, fala alto, a gente queria que elas falassem, a pessoa entra falando alto, elas vão nos atrapalhando na nossa vida. E aí daqui a pouco ela toca o sinal, quer saltar. Como quer saltar agora? Agora que eu estou pegando um embalo, quer saltar aqui do ônibus, aí me irrita porque a pessoa quer saltar do ônibus. E não, a gente não se dá conta de que a nossa vida não é correr com ônibus. Não é levar o ônibus rápido para a garagem. A nossa vida exatamente são essas relações. São as pessoas que estão entrando e que estão saindo do ônibus. Que a gente está reclamando que elas estão entrando e estão saindo, mas na verdade esse é o sentido da vida, para que a gente possa aproveitar primeiro, ajudar as pessoas que ela entrou em algum lugar e saiu num lugar diferente. E a gente aprender com as pessoas, porque elas entraram na nossa vida
E a hora que elas saírem, elas nos deixaram mais ricos. Então nós somos aqueles motoristas que vão aprendendo. Aí o dia que a gente deixar o ônibus na garagem novamente, que nós nunca sabemos quanto tempo vai levar, mas não temos pressa também, né? A gente vai estar muito mais rico, porque aprendeu muitas coisas durante essa jornada de ônibus, né? Foi muito... Aí você estava falando, eu estava pensando exatamente no ônibus, tá vendo? Bacana, muito legal, gostei muito, Eleonora. Amigos, vamos então aos nossos avisos, né? A Márcia não está, mas ela passou os avisos aqui, vamos lá. Bom, ela passou alguns avisos, na verdade, de retorno, né? A casa está voltando, os grupos, né? Como a gente falou, as palestras jamais pararam, mas os grupos de estudo, então, estão voltando. E estão voltando também um grupo de trabalho, que é a laborterapia, né? 23 de janeiro, às 14 horas, que funciona toda quinta-feira, né? De 14 a 16. Estamos voltando aí 23 de janeiro. Grupos de estudo voltando aí também, então temos vários, né? Círculo de Estudos Espíritas Leon Denis, o estudo do Livro dos Espíritos, né? O Leon Denis na segunda-feira, 17 horas, Livro dos Espíritos, quinta-feira, 9 horas da manhã, estudo do livro de André Luiz, então, na sexta, às 10 horas da manhã. E evangelização infantil, né, Taninha? Voltando aí no dia 8 de fevereiro também, no sábado, então, às 9h50. Então, são os nossos avisos ali. Edilene, algum aviso, Edilene? Não, dessa vez não. Edson, algum aviso? Então, só a pergunta, Cláudia, me lembrou bem. Então, alguém nos visita hoje pela primeira vez, então? Ninguém? Que foi, Eleonora? Não. Então tá bom. Então, se ninguém visita, então, prazer recebê-los ali a todos. Vamos então passar para a nossa prece e o nosso trabalho de passe, né? Lembrando que o passe não é obrigatório, aqueles que desejarem tomar o passe, então, aguardem aí que nós chamaremos, né? O Edson vai dirigir o trabalho de passe ali. Marcelo quer fazer a nossa prece aí, por favor? Marcelo Pellegrino. Boa noite a todos. Vamos então preparar o nosso coração para a prece, pensando em todas as pessoas que nós amamos, mas também e principalmente em todas as pessoas com as quais nós temos desafetos, para que a prece atinja o objetivo de serenar os nossos ânimos e também fazer com que essas vibrações de amor e de carinho que todos nós aqui vamos vibrar possam chegar junto às pessoas que estão necessitadas, pessoas em situação de rua, pessoas acamadas, internas em hospitais, em asilos e em presídios, porque todos nós, incluindo eles, somos filhos de Deus. Vamos então fechar os olhos do corpo e, abrindo os olhos da alma, rezarmos. Senhor Jesus, nosso querido amigo de todas as horas, graças te damos e pedimos que o teu amor nos envolva, para que possamos aproveitar o quase tudo de nossa vida para nos transformarmos no tudo que seremos na relação contigo. Que possamos, Senhor, aproveitar os quase todos os momentos em que somos chamados ao serviço no campo do bem, a quase todos os momentos em que somos testados nas nossas certezas para mantermos-nos firmes e ligados ao ideal de amor, que possamos aproveitar todos os quase momentos de dor que vivermos para termos a certeza da esperança, da fé e da fraternidade. Te pedimos que o teu amor nos envolva, que possa chegar aos nossos lares, envolvendo os nossos familiares e amigos, fazendo com que essa paz
se distribua a todos os povos, a todas as pessoas, e que todos nós tenhamos a certeza que quando estamos individualmente em paz, colaboramos para a paz do mundo. Dê-nos, Senhor, a alegria do serviço, para que em quase todos os momentos do nosso dia possamos estar em paz. Fica conosco agora e sempre.